Fala aí, galera. Eu estou trazendo o segundo episódio de Nerds e a continuação. E episódio passado, olha o que o nosso cara disse. Claro que a Freddy Fazbear Pizzeria, onde acontece o jogo Five Nights at Freddy's, Essa é a parte 1. franquia Chuck E. Cheese. Isso pode ser comprovado tanto pelos robôs, que são a atração do local, quanto pelo fato de servirem pizza e também pelos seus nomes, que são parecidos de certa forma. Quanto ao ano em que acontece Five Nights at Freddy's, não fica explícito o ano exato em que o jogo acontece, mas nós podemos obter algumas dicas disso ao longo do jogo. A primeira delas é o fato de a franquia Chuck E. Cheese, a da vida real, ter tido seu ápice nos anos 80, em que era tudo uma novidade e que seus jogos arcade estavam em alta. Com a chegada dos videogames de casa, os arcades entraram em declínio e o Chuck E. Cheese entrou em declínio também. A pizzaria Freddy Fazbear do jogo Five Nights at Freddy's está passando por momentos de dificuldade em que o seu público está ficando cada vez menor e que ela está quase fechando. Então, com essa informação é seguro estipular uma data em torno de final dos anos 80 e início dos anos 90. Mas a melhor prova de todas é o cheque que você recebe ao completar as 5 noites. No final do jogo, o jogador é presenteado com um cheque de $120. $120 dividido pelas 5 noites dá um total de $4 por hora, que é um valor que hoje em dia estaria abaixo do salário mínimo nacional estipulado nos Estados Unidos. Agora a parte 2. Galera, bora esperar que nem eu ouvi essa parte 2. Bora. Eita, meu Deus, não dá não. Em razão do sucesso que foi a parte 1 da teoria sobre a história de Five Nights at Freddy's, hoje estamos fazendo a teoria Essa vai ter a parte 3, viu? Se você ainda não assistiu a teoria sobre o jogo Five Nights at Freddy's 1, lhe convido a clicar nesse link que você vai ser redirecionado para o vídeo. E mais uma vez, antes de começar o vídeo, primeiramente eu gostaria de agradecer muito pela força que foi dada no primeiro vídeo. Tchau, e também eu gostaria... ganha ao final da 5ª noite. Quando você sobrevive todas as 5 noites, você ganha um cheque datado de 1987. E o valor que você ganha é de $100,50. Se nós fizermos como na teoria da parte 1 e pegarmos esse valor e dividirmos pelas 5 noites trabalhadas, nós teremos um valor de $3,35 a hora, que é o valor exato do salário mínimo de 1987 nos Estados Unidos. Por essa razão é válido dizer que não é nenhum absurdo fazer. Ele não vai assistir todos os 20 minutos não, viu? Ele só vai assistir 8 minutos aí. Aí a parte 3 ele vai assistir mais 8 minutos, a 4 também. Depois do final da noite 6, mostra que a pizzaria está fechando e que os robôs novos serão descartados e que os robôs antigos retornarão para a pizzaria. Isso explica a ausência dos robôs novos em Five Nights at Freddy's 1, mesmo se passando depois do jogo 2. Isso sem contar que o mesmo recorte de jornal anuncia que a pizzaria será fechada e dará lugar a uma pizzaria significantemente menor. E se você reparar pelo mapa das câmeras de segurança de Five Nights at Freddy's 1 e 2, Five Nights at Freddy's 1 tem uma pizzaria significantemente menor do que Five Nights at Freddy's 2. Além do mais, em Five Nights at Freddy's 2 temos o retorno do cara do telefone, que morreu no 1. Como é que ele já gravei um vídeo deste. Se o 2 passasse depois. Por essas e outras está claro que o Five Nights at Freddy's 2 se passa antes de Five Nights at Freddy's 1 na cronologia oficial da história do jogo. Ok, temos em mente algo crucial para estabelecermos a história, mas na verdade a história se estabelece muito antes mesmo de Five Nights at Freddy's 2. Isso porque existia um outro restaurante ainda mais antigo que Five Nights at Freddy's 2. Você pode perceber isso em posters nos corredores de Five Nights at Freddy's 2 que indicam que o lugar é novo. Que essa é a parte 2. Que agora foi substituído por esse que o jogador está jogando no momento. Isso sem contar que o próprio cara do telefone menciona na primeira noite que um suposto lugar antigo foi abandonado e deixado para apodrecer. Isso tudo indica que além do restaurante de Five Nights at Freddy's 1 e do de Five Nights at Freddy's 2, existe um terceiro restaurante mais antigo que foi deixado para apodrecer assim que o de Five Nights at Freddy's 2 foi construído. Isso tá bizarro, né? Só que fica ainda mais bizarro porque tem um quarto lugar. Esse mesmo cara do telefone também menciona um quarto lugar chamado Fredbear's Family Diner, que era de donos diferentes. Por ser de donos diferentes, por ter um nome diferente, esse é muito provavelmente o primeiro restaurante de toda a cronologia. Eu sei que tá confuso, então nós vamos revisar como é que tá até agora. Nós temos o primeiro restaurante, Fredbear's Family Diner, que foi apenas mencionado no jogo, não apareceu em
nenhum momento e que talvez até onde nós sabemos possa não ser uma pizzaria. Depois nós temos o segundo restaurante da cronologia, que é o Freddy Fazbear Pizzeria, que também foi apenas mencionado pelo cara do telefone e que, segundo ele, foi deixado para apodrecer. Aí nós temos o terceiro restaurante, que é o de Five Nights at Freddy's 2, é onde o jogo acontece, e depois nós temos o restaurante de Five Nights at Freddy's 1, ou seja, temos 4 restaurantes no total, e isso é uma informação crucial para estabelecermos a história do jogo. Vamos entrar em mais detalhes nela agora. Five Nights at Freddy's 2 traz uma novidade que são minigames que acontecem depois de um jogador morrer. Às vezes, quando o jogador morre, ele é presenteado com alguns minigames com gráficos no estilo do Atari, e esses minigames contam detalhes da história do jogo. Eles possuem alguns elementos aterrorizantes, como uma voz robótica que às vezes soletra letra por letra, coisas como ajude-os, salve-os, ou salve ele. Um dos minigames, por exemplo, em que acredita-se que seja o primeiro da cronologia do jogo, existe apenas um animatronic que está em um restaurante pequeno com algumas crianças para servir. Esse animatronic é o próprio Fred, e ele corre pelo salão com um bolo nas mãos, servindo as crianças que estão no restaurante, tentando deixar todas elas felizes. Porém, paralelo ao que acontece dentro do restaurante, pode-se notar no canto superior da tela que há uma criança fora do restaurante. Ela está sozinha, chorando do lado de fora do restaurante, e de repente para um carro do lado dela. De dentro desse carro sai um homem roxo, e sem que o jogador possa fazer absolutamente nada para ajudar, o homem roxo mata a criança, que morre chorando. Depois entra em seu carro e sai do local. Cruel dessa forma. E por que acredita-se que esse seja o primeiro evento da história de Five Nights at Freddy's? Bom, para começar, o lugar é muito menor do que qualquer uma das pizzarias que os jogadores já verificaram nos jogos. É um lugar muito pequeno, mesmo para uma retratação de um jogo de videogame. Outro detalhe importante é que existe apenas um animatronic, que é o Fred. E com isso nós temos a informação de que aquele é o primeiro restaurante da cronologia, mas e quanto àquela criança sendo morta, o que ela significa para a história? Bom, aquela criança é um componente que os jogadores de Five Nights at Freddy's 2 conhecem muito bem. Uma das novidades de Five Nights at Freddy's 2 com relação a Five Nights at Freddy's 1 é a existência do Puppet. O Puppet é um boneco, uma marionete, enfim, que aparece caso o jogador não dê corda em uma caixa de música presente em uma das câmeras. Se o jogador permanecer muito tempo sem dar corda nessa caixa de música, o Puppet ataca o jogador e o mata, independentemente se você estiver usando a máscara ou não. Ele simplesmente pula na sua cara. E agora olhe atentamente para o rosto do Puppet. Você consegue ver algo além desse olhar penetrante e desse sorriso maléfico? Não. Observe abaixo de seus olhos. O que são aquelas listras azuis? Seriam por acaso lágrimas? Lágrimas iguais às da criança que morreu no minigame mencionado? Pois ela parece morta com 2 listras embaixo do rosto dela. Como ela estava chorando antes e durante sua morte, é muito provável que aquelas listras também sejam lágrimas. Será que isso não indicaria que a criança é o Puppet? Se isso não bastar para você, eu recomendo que você verifique o que acontece depois do minigame que nós mencionamos. Ao final do minigame mencionado, o jogador tem um jump scare, e o jump scare não é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Puppet. O Puppet aparece na tela e ataca o jogador. Para mim já está suficientemente claro que aquela criança que morreu é o Puppet. É uma 6ª criança nova na franquia cuja alma, depois de sua morte, penetrou em um dos bonecos da franquia, Freddy Fazbear. Aliás, por mencionar Freddy Fazbear, esse incidente pode muito bem ter sido o que motivou a venda da Fazbear's Family Diner para a companhia Fazbear Entertainment. E seria isso que explica o fechamento desse restaurante e a abertura do segundo restaurante da cronologia, o primeiro Freddy Fazbear Pizzeria. Esse segundo restaurante seria aquele mesmo em que nós mencionamos no primeiro vídeo, em que um funcionário do restaurante se veste de animatronic e atrai 5 crianças para um local escondido. E é nesse restaurante que acontece de os animatronics apresentarem um odor ruim, manchas de sangue, de gosma saírem de suas bocas e olhos, e por causa disso a inspeção sanitária fecha o restaurante. E com relação a ele, nós temos o que pode ser o segundo minigame da cronologia, que é o minigame Help Them. Nesse minigame, o Puppet, que nós mencionamos agora há pouco, coloca as 5 crianças mortas nos robôs, dando nova vida às suas almas. É nesse momento em que pode estar havendo uma explicação de como os robôs ganharam vida e estão matando o jogador. O Puppet é o responsável por colocar os corpos das crianças nos animatronics, e assim elas podem começar a sua busca por vingança. Mas existe um problema. Nesse minigame existem apenas 4 corpos que são colocados em robôs, e o incidente menciona 5 crianças. Por que não existe uma 5ª criança?
Na verdade, existe. Depois do minigame você recebe um jumpscare do Golden Freddy. Mas não é apenas isso. Exatamente um frame antes do Golden Freddy aparecer na tela, algo que os jogadores não conseguiriam notar a olho nu, aparece no meio do cenário a quinta criança. Então, por enquanto, nós temos isso. No primeiro restaurante, uma criança morre e vira o Puppet. No segundo restaurante, 5 crianças morrem e viram 5 animatronics. E um detalhe, o assassino do primeiro restaurante e o assassino do segundo restaurante são a mesma pessoa. Como sabemos disso? Vamos prestar atenção no minigame Foxy Death. Nesse minigame, o jogador controla o animatronic Foxy. Ele sai de trás das cortinas e caminha até a sala ao lado, onde estão 5... Vamos ficar por aqui. Esse foi a segunda parte de Nerds. E eu estou chocado. Então, pois é, galera. Se você está gostando dessa série, se inscreve aí no canal, dá like, compartilha. E eu vou ficar chocado aqui mesmo sozinho. Tchau.